E aí, irmão? Área 51. Por muitas vezes aqui no canal, o público, fala sobre o OVNI, fala sobre a Área 51 e tal. A gente não tinha até então aprofundado muito sobre esse tema. E eu gostaria que você não só contextualizasse a gente, mas trouxesse os conhecimentos históricos, falasse tudo sobre o que você pode aprofundar sobre a Área 51. Então, beleza, por favor. Vamos lá. Área 51. Foi negado pelo governo americano durante décadas a existência da área, né? Então, se o governo nega, ele, tá falando que não existe. E agora, não sei quanto tempo atrás, né, ele abre e fala que a área existe, faz parte de área de pesquisa governamental, né, de armamento, novos aviões, novas tecnologias, enfim. Então, uma coisa que não existia passa a existir, já começa por aí. Isso é bem interessante de se dizer. Como eu disse, há uma área construída muito grande que foi só crescendo, que são a área dos hangares, né? E existe um lago seco, né, que nada mais é do que uma pista de pouso gigantesca. E em volta desse chamado Groom Lake, e em volta desse lago, dessa pista, dessa planície seca, né, tem uma cadeia de montanhas, ao qual se especula que há bases secretas subterrâneas embaixo da montanha, de até acho que 9 ou 12 andares para baixo da terra, né? Isso é as especulações. Então, depois que muita gente veio a dizer que a base existe, tudo que foi levantado sobre a Área 51 ficou em evidência, né? É bom salientar que tem uma área que é protegida, você não pode chegar perto da Área 51 de maneira nenhuma. Câmeras, guardas armados, cercas, enfim, toda essa tecnologia que a gente viu aí de filmar os UAP é usado para tomar conta e ficar olhando para ver se alguém está invadindo a área. Mas existe um lugar que é autorizado, chamado Pico Picabu, que é uma montanha pequena, Picabu. Uma montanha pequena que você consegue ter visão dessa área, que é a Área 51. É o único lugar a qual é autorizado a qualquer pessoa ir lá para observar a área de uma certa distância. Então, com esses equipamentos, eu estou cercado de equipamentos aqui, óticos, né, câmeras, enfim. Com essa tecnologia crescente, você consegue chamar no zoom, comprar um bom equipamento e chamar no zoom lá para ver o que acontece. Só que essa área que a gente acabou de dizer que é a área construída, não acontece muita coisa. Mas tem um acontecimento muito interessante, filmado por um cara que eu não lembro se ele trabalha na MUFON, acho que ele trabalha na MUFON, não tem MUFON, é a Mutual UFO Network, que é uma das instituições de pesquisa de OVNI mais sérias do planeta, que tem mais dados, né, no planeta. E aí eles conseguem botar algumas câmeras nesse pico e filmar lá durante a parte noturna, com câmeras de visão noturna. E o mais interessante é que, de repente, toda a área da Área 51 se apaga, uma aeronave decola, deve fazer lá seu voo de teste, e depois depois acende de novo. Isso mostra que aeronaves secretas são testadas na Área 51. E disso a gente está falando só na parte a qual o público tem acesso. Isso é uma coisa. Outro fato interessante da Área 51 foi a grande invasão da Área 51. Sabia que tentaram invadir lá? Tentaram invadir a Área 51. Isso foi muito interessante, que a resposta do governo foi bem bacana. A Força Aérea botou uma foto do bombardeiro B-2, escrito assim: se tentarem fazer alguma coisa, não vão, tipo assim, vamos acabar com todo mundo. O que foi isso? Foi o poder da internet, né? Um cara começou a tentar marcar, eles chamam, é antigo que eu vou falar, mas chama-se flash mob. É um fenômeno da internet que todo mundo marca para ir para o mesmo lugar e fazer uma dança, fazer alguma coisa, e filma isso e bota na internet. Só que eles marcam isso pela web, né, anteriormente. E aí foi mais ou menos nessa pegada de flash mob que esse guerreiro lá, esse internauta, vamos dizer assim, ele foi e colocou lá na internet: vamos todos nos reunir tal dia para invadir a Área 51. A gente vai entrar correndo e ninguém vai poder parar a gente. Irmão, o negócio começou a milhões de visualizações, de milhões. Eu só sei que bombou na internet, bombou, extrapolou redes sociais. Todas as redes sociais estavam nos números máximos e as pessoas começaram a viajar lá para a entrada da Área 51. E aí o governo falou: ó, se tentar vai dar ruim, hein?
E aí visitaram esse garoto, ele foi preso. Não foi bem preso, eu acho que ele foi só recolhido para dar explicações. Aí ele teve que voltar na internet e falar, não, pessoal, era só uma brincadeira, não é para invadir a Área 51, não. Só que as coisas na internet tomam esse tipo... Proporções. E aí o pessoal não arregou. Foi todo mundo para lá, porém a segurança estava bem atenta, ficaram lá na porta, ninguém invadiu nada e o governo deu o seu recado. Ele mostra que há um segredo, sim, há um segredo, porque senão era aberto para visitações, falaria sobre que tipo de pesquisa estava sendo feita a todo momento, e isso não é feito. Então a Área 51 é uma área de testes de material, não é qualquer tipo de material. Se há um material secreto, o teste é na Área 51. Eu posso dar um exemplo. Aviões. Assim que começou a fabricação do Blackbird, que é o SR-71, um dos aviões mais rápidos do planeta na época, ou o mais rápido do planeta, se eu não me engano, até hoje ele é o mais rápido. Ele foi testado lá. As primeiras vezes que esse avião decolou da história foi da Área 51. Porque é uma área controlada, né? Eles conseguem apagar a imagem de satélite, eles conseguem fazer algum tipo de guerra eletrônica, onde você tenta ver pelo satélite no Google Earth, por exemplo, o que você está vendo não é o que está acontecendo lá. Entendeu? Eles manipulam a imagem para que você não tenha acesso a ver o que está acontecendo lá. E essa é uma corrida muito grande, né? Porque se há testes de armas novas nesse local, os inimigos estão tentando o tempo todo ver. Até então a gente só está falando da parte cabível, né, da Área 51. E com isso vem as teorias da conspiração. Tudo que tem segredo leva você a viajar no assunto. Sim. E aí, meu irmão, a mente criativa do homem aí fala que tem teste de aeronave secreta, que lá tem disco voador, aparece esse Bob Lazar falando que era cientista da NASA, prova, mostra carteirinha, mostra crachá. Ele fala dessa aeronave que voava, que era uma linha secreta. E aí descobriram a internet, hoje em dia, com o acesso que se tem, descobriram que a linha secreta existia realmente e que fazia a viagem para a Área 51. Então o cara não estava, se ele estava mentindo, ele não estava mentindo de tudo. Ele sabia de alguma coisa. Então essa é a Área 51, secreta até hoje. Mas... E juntando, não quero cortar teu raciocínio. Não, pois não. Tá, fixa aí pra tu não esquecer. Não, tô tranquilo. Juntando essas duas coisas, né? Tipo, tecnologia alienígena. Sim. Né? E projetos militares ultra secretos, né? Que eu utilizo essa tecnologia que está ali escondida secretamente para transformar isso em projeto militar. Uhum. E aí eu guardo esse segredo, ou pelo menos eu crio todo esse mistério em relação à Área 51. Isso aí é o que toda potência quer ter, né? Exatamente. Que é a junção dessa tecnologia e transformar isso em força militar. Tem um cenário que eu vou falar agora que é bem específico, vai ilustrar muito bem o que você está falando. F-117 Nighthawk. É aquele avião que parece uma asa de morcego. Foi o bombardeiro mais pica que foi construído pelos Estados Unidos. A empresa chama Lockheed Martin. É simplesmente uma das empresas de tecnologia que a gente vai entrar num assunto que é para ser abordado, que é complexo industrial militar. Isso é muito legal. Que é cheio de segredos também. E aí, na construção dessa aeronave, eles estavam fazendo testes de aerodinâmica. Então, o que acontece? Eles botam como se fosse um microfone aqui, ó, um pedestal, com a aeronave presa nesse pedestal para fazer alguns testes em solo, né, sem a aeronave voar. Só que o que acontece? Eles tinham que fazer os testes. Olha só que nível é a segurança do negócio. Eles tinham que fazer os testes em momentos que estavam em dia nublado. Por quê? Porque se eles botassem essa aeronave, essa maquete, vamos dizer assim, lá nesse deserto, nesse lago Groom Lake, em dias de sol, quando eles tiravam, ficava a marca da silhueta da aeronave no solo, visto por câmeras termais dos satélites espiões russos. Então o satélite estava passando naquele momento em cima dessa área. É a hora de tirar foto, é a hora de fazer telemetria, é a hora... E eles estavam tão loucos com a segurança dessa aeronave, na construção dessa aeronave, que era o que há de mais secreto nela é a tecnologia stealth, que é o seu formato, ele tipo expulsa, né, reflete as ondas do radar. Então o radar funciona da seguinte forma: as ondas do radar batem na aeronave, a silhueta da aeronave faz essas ondas voltarem e você fala, é a aeronave tal. Pelo radar aqui, é a aeronave tal. E essa tecnologia stealth,
é a tecnologia que não deixa saber o que, que é. Vai parecer que está voando um parafuso lá, um relógio, uma coisa completamente descabível à visão do radar. Então isso era muito secreto, muito secreto. Então, quando eles faziam os testes, eles tinham que fazer em dias que não estava quente. Porque se eu botar isso aqui, o sol aqui em cima, vai ficar a sombra da aeronave aqui no solo, né? E quando eu tirar esse aparato, a parte que estava sombra vai dar diferença de temperatura. E eles conseguem ver o formato da aeronave. Isso depois que eles tirarem a aeronave dali. Como eu dei exemplo do Ranger que foi no Afeganistão, foi descobrir onde estava a patrulha inimiga, onde que o cara botou a mão na pedra, porque você bota a mão na pedra, o calor da sua mão na pedra gelada vai ficar, e com termal você vê isso. É a mesma, para fazer uma analogia, a mesma como eles descobriam o que estava sendo feito na Área 51. Então o segredo, para você ter uma ideia, Luke Red Martin levou toda a família de todos os engenheiros que trabalhavam lá para morar lá em trailer. O cara não tinha nem casa. Os engenheiros eram tão secretos que fabricaram o SR-71, o F-117. É tão segredo que os caras não podem nem morar fora. Eles têm que morar lá dentro da base. Lá. Eles moram dentro da Área 51. Em trailer. Isso na década de 60, 70. Né? Eles moravam em trailer. Ele botou vários trailers, os caras moravam lá. Porque eles não confiavam nas famílias dos engenheiros fora daquele lugar. Em falar em que o pai está trabalhando, em que o pai está fazendo. Então eles moravam lá dentro. Então o que circunda, só para ilustrar, o que circunda esse segredo é o segredo militar. Isso é inegável. Agora, se está aliado à tecnologia fora do planeta, isso aí é especulação, sabemos disso, que é especulação, mas é uma especulação muito plausível, porque se fosse só tecnologia militar, já teria aberto. Por quê? Existe uma coisa agora nos Estados Unidos chamada FOIA. FOIA é a lei criada para você ter acesso a qualquer coisa que o americano fizer no país. Qualquer coisa. Não tem mais segredo. Se você fizer uma coisa secreta, qualquer cidadão americano preenche uma ficha, acho que é pela internet, não sei, até onde eu lembro, quando lançou a lei era uma ficha. Agora é pela internet e você vai ter acesso aos documentos daquele assunto. Isso é claro, passar no Congresso americano, mas você vai ter acesso. E aí a gente entra no tal do complexo militar industrial.